Pod Pretas Paraíba está de volta com mais uma temporada especial. Eu sou Thaís Vital, jornalista e ativista da Biomi, coletiva de mulheres negras na Paraíba. Gente, esse é um ano histórico. Em novembro, 1 milhão de mulheres negras estarão marchando nas ruas de Brasília, realizando a segunda Marcha das Mulheres Negras por Reparação e Bem Viver. Estamos mobilizando o país e o mundo inteiro, Thaís. Olá, pessoal, eu sou Peri Camilo, ativista da Biomi, coletiva de mulheres negras da Paraíba, e essa temporada especial do Pod Pretas também traz a marcha como seu modo especial. E a nossa convidada já está aqui, é a matemática e educadora financeira Patrícia Marins. Seja bem-vinda, Patrícia, é uma honra para nós recebê-la aqui no Pod Pretas Paraíba. Mas antes, conta um pouquinho para a gente sobre a sua trajetória e sobre a sua história. Gente, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Eu gostaria muito de estar aí com vocês pessoalmente, mas infelizmente dessa vez não foi possível, mas já falei que do próximo só quero se for pessoalmente. Então, eu sou uma mulher preta matemática que gostaria muito de ser da ciência, da tecnologia, né? Mas, como muitas de nós, a gente vai pela oportunidade. Então, assim, eu sou a Patrícia Marins, sou aqui do Rio de Janeiro, sou filha de doméstica. Minha mãe, eu digo que ela limpou muito chão para que eu estivesse aqui hoje conversando com vocês, e eu sempre louvo essa jornada dela até hoje, né? E sou ativista também, faço parte de alguns coletivos, como o Coletivo Maria Firmina, como o Coletivo do Bebê Black Power, que são de servidores, né? E também trabalho com mulheres pretas, com educação financeira para mulheres pretas empreendedoras, que é um dos trabalhos que eu realizo agora. Obrigada, Patrícia. Para nós é uma honra recebê-la aqui, né? E eu acho que quando você começa a contar um pouco da sua história, é uma história que ela vai se confundindo com a história de tantas mulheres negras, né? Que precisaram abrir caminhos para que outras estivessem aqui. Então, para nós é uma honra, uma inspiração tê-la aqui com a gente. E para a gente começar, né, a gente já vai trazer um pouquinho aqui da trajetória da Patrícia, porque a Patrícia, gente, ela tem mais de 15 anos de experiência no mercado financeiro. Então, daí a gente já imagina que não tenha sido uma trajetória tão fácil, né? Então, a gente gostaria de saber aqui, Patrícia, quais foram os principais desafios que você precisou enfrentar ao longo da sua história, como é que você passou por eles, como é que você superou? Então, eu ainda passo, né? Porque a gente, que é mulher preta, a gente passa por desafios desde o momento em que a gente levanta da cama. Eu digo que eu milito desde que eu saí da barriga da minha mãe. E aí, para fazer essa jornada, embora eu seja concursada, a gente sabe que não é fácil para uma pessoa preta passar num concurso, né? Então, foram muitos anos de estudo, foram muitos anos de tentativa. Outra profissão que eu tenho, que eu sou formada em matemática, tenho 10 anos de sala de aula, e aí saí da educação para o banco, porque não dava para conciliar as duas jornadas, né? E vivo numa luta constante. Hoje, pelo meu ativismo dentro do banco, pelo meu ativismo na sociedade, muitas vezes as pessoas se limitam a não serem tão preconceituosas, mas eu já ouvi pessoas falando, olha, não vai fazer entrevista com aquela roupa colorida, não usa esse cabelo assim, não usa seu turbante, coisas que fazem parte da nossa cultura e que muitas vezes as pessoas não respeitam, né? E quando a gente fala de um setor bancário, fica subentendido que roupas claras, roupas lisas são elegantes, e roupas éticas não são. E que é uma mentira, né? Porque a gente sabe que eu uso roupas étnicas o tempo todo e tem um estilista e a gente vê que são roupas muito bem feitas e muito bem, que se apresentam muito bem em qualquer lugar, mas a gente ainda sofre esse preconceito por as pessoas acharem que não é elegante no conceito de moda delas, né? E aí, para você sentar numa mesa de banco, para você atender um cliente, para o cliente contar a sua história na mesa, falar com você, isso tudo está envolvido com a cor da sua pele também, né? Isso vem muito da cor da sua pele. E aí, nessa jornada, eu não posso dizer que eu tenha sofrido preconceito de cliente, graças a Deus. Até porque eu trabalhei em muitos bairros periféricos e na periferia
uma pessoa preta sentada numa mesa de banco é admirada, porque é tão raro, né, tão incomum, que as pessoas têm admiração e elas acham bonito, elas elogiam. E aí você acaba sendo visto de uma outra forma. Mas quando você vai para os grandes centros, você precisa se colocar muito bem, porque senão você passa despercebido, ou se você pegar numa vassoura, alguém vai te pedir um cafezinho, mesmo que você seja gerente. Né? Então, assim, essa é a nossa jornada. E a gente hoje abre caminhos para que outras mulheres, outras pessoas pretas que entrem em qualquer mercado desse não passem mais por esse tipo de preconceito. Né? Então, quando você traz para a gente toda essa trajetória, as dificuldades, desafios que você encontra também no mercado de trabalho, a gente gostaria de entender como é que você entende a relação entre o teu trabalho, a ciência que você é especialista, a matemática, e a reparação, especialmente no contexto das mulheres negras. Como é que você acredita que a matemática pode ser usada como uma ferramenta para promover justiça social e reparação, especialmente para as mulheres negras? Então, a matemática é uma ciência que as pessoas têm muito medo, né? Tem muito receio e dizem que não sabem e dizem que tem dificuldade. E isso é muito colocado para a gente, para que a gente não avance. Então, quando uma mulher preta entende de ciências, entende de matemática e ela avança, ela abre fronteiras, ela ganha o mundo, né? Quando você pensa que matemática está relacionada também com finanças, está relacionado com a nossa relação com o dinheiro, e esse entendimento que vem mais até do raciocínio lógico do que exatamente dos números, a gente tem uma mudança de comportamento, a gente tem uma mudança de paradigma, você passa a perceber como você pode dominar a ciência para ela agir a seu favor. Né? E aí você acaba pulando, você passa alguns degraus e começa a evoluir um pouco mais. Eu vejo dessa forma, entendeu? Eu vejo assim que a matemática, esse raciocínio lógico, vamos dizer assim, me abriu caminhos que talvez eu não tivesse se eu não fosse por esse local, né? Por esse caminho. Como eu falei no começo, eu fui para matemática porque na verdade eu queria fazer informática. Só que a gente que é pobre, a gente vai para o que dá, passou em matemática, tu vai fazer matemática, em algum momento você resolve correr atrás do seu sonho. E aí eu fui para matemática, que era uma de ciências já que eu dominava mesmo, e fui fazer minha faculdade, fazer minha formação. O professor de matemática, no meu entendimento, é um professor que dificilmente ele fica desempregado, né? Embora não seja a melhor remuneração, ele não fica desempregado. Então isso também é muito importante quando a gente fala de reparação, porque um professor de matemática, ele estando com um salário melhor e crescendo na sua profissão, a gente fala o quê? Que a gente traz o nosso quilombo junto com a gente. Né? Então a gente vai crescendo e vai trazendo o quilombo junto. E aí você vai tendo um salário melhor, trabalhando numa escola melhor, trabalhando num laboratório melhor, e você vai fazendo com que as outras pessoas da sua família e ao seu redor passem por experiências melhores, né? Consigam ter uma formação, consigam ter uma profissão, e aí a gente vai fazendo essa reparação que ainda está muito difícil de acontecer como um todo, mas ela acaba sendo um pouco individual e um pouco aquilombada para que a gente possa alcançar outros degraus na sociedade. E, Patrícia, pensando assim nesse contexto de reparação, né, e também no seu dia a dia enquanto profissional, eu gostaria de saber como é que você avalia a relação das mulheres negras com o recurso financeiro, né? Como é que você avalia essa relação das mulheres negras com o dinheiro, pensando assim do ponto de vista do seu dia a dia, do seu trabalho, das mulheres negras serem a base da pirâmide, né, social e que não ganham os melhores salários, que a gente está sempre em desvantagem com relação ao mercado de trabalho. Então, assim, como é que você avalia esse tipo de relação? Então, a primeira situação que a gente pensa em dinheiro e que as pessoas dizem para a gente é que dinheiro é sujo. Né? E aí, quando a gente fala de mulheres pretas, muitas vezes falam o quê? Tá ótimo onde você está. Né? Tá bom onde você chegou. Você quer ir mais para onde? Sua mãe não foi até aí, sua família não foi até aí, as mulheres da sua família não chegaram até aí, então onde você está tá bom. E aí é colocado para gente que a gente, né? E que essa
busca pelo dinheiro e forma de satisfação é errada. Você é ambiciosa, você está com olho grande, vamos dizer assim, que é uma falácia, na verdade. Né? Que é uma coisa que a sociedade impõe para a gente, que o mercado comercial impõe para a gente. Lá no ensino fundamental, a gente aprende na aula de matemática o quê? Maria vai comprar uma bicicleta que custa R$ 500, parcelada em 6 vezes com taxa de juros de 3%. Qual é a prestação? É esse exercício que a gente faz na escola. Então, a gente já vem pensando o quê? Que pagar a prestação está tudo bem, que pagar juros está tudo bem. E aí a gente vem vindo nessa questão e vem vindo num empobrecimento. Eu vejo um empobrecimento com dinâmicas que são de endividamento, que às vezes não eram necessárias, e no momento em que a mulher talvez pudesse evoluir, ela já não consegue mais, porque ela já está com tanta restrição no nome, já está tão endividada, que ela não consegue comprar a casa própria, que ela não consegue fazer aquela viagem dos sonhos, que ela não consegue comprar o carro que ela quer. E aí ela continua naquela cadeia de sofrimento de somente trabalhar e pagar conta. E eu digo isso muito pela experiência do trabalho que eu faço. Uma das grandes queixas que eu tenho eu não consigo viajar. Eu não consigo ter, não sobra dinheiro para viajar. E aí, quando a gente vai abrir aquele mapa, olhar as finanças, as pessoas gastam dinheiro com coisas pequenas, com bolsa, com sapato, com Uber, com almoço na rua, com coisas que trazem satisfação momentânea. Né? É tipo você prefere um chinelo caro e passar um Réveillon em casa, ou você prefere uma Havaiana e passar um Réveillon no resort? É mais ou menos esse pensamento. Eu prefiro comprar o chinelo caro no final do ano para passar um Réveillon em casa do que guardar o meu dinheiro do chinelo para fazer uma viagem e ficar usando uma sandália mais barata. Entendeu? Eu vejo esse empobrecimento aí que a sociedade, que o mercado faz, né, gente? Assim, o mercado faz com que você queira consumir pagando juros, pagando caro, não pensando muito, indo no impulso, indo na culpa. E quando a gente fala de mulher, uma das maiores culpas que as mulheres têm é de ser mãe e trabalhar. Né? Assim, aí a culpa já bate forte porque ela quer dar tudo para o filho porque ela está trabalhando. A dupla jornada, e aí chega em casa, vai fazer uma comida, vai lavar uma roupa, vai ver um dever de casa. Quando ela pensa na satisfação, ela pensa o quê? Vou passar no shopping, vou comprar uma bolsa, vou comprar um celular caro. E aí isso vai trazendo mais empobrecimento do que, na verdade, satisfação. Né? Que é uma coisa que é aquela dopamina rapidinha que vem, que te deixa satisfeito e que daqui a pouco já acabou, já foi embora. Né? Então, assim, quando eu falo de finanças e eu falo exatamente sobre isso, e eu repito sempre, eu hoje ainda sou uma pessoa endividada, mas eu sou uma pessoa endividada e consciente da dívida que eu tenho e fazendo o máximo possível para acabar com ela num tempo maior, o mais rápido possível. Entendeu? E aí, assim, a gente fala o quê? Eu sempre falo que é inspirada na Sankofa. Né? A gente olha o passado para ressignificar o futuro, mas sem sofrimento. Porque a gente não consegue mudar o que já passou. A gente só consegue olhar para frente. Então, a gente olha o passado, mas para aprender, para entender e para que esse futuro seja cada vez melhor. E aí a gente vai dando pequenos passos e trazendo satisfação. É isso. Patrícia, você falou um ponto muito interessante nesse sentido de olhar para o passado para poder significar o futuro. E a gente acompanha a sua trajetória e entende que você é uma inspiração. Dentro do seu campo de trabalho, você é uma inspiração para essas futuras gerações, né? Porque ocupar um espaço enquanto mulher negra no mercado em que é um campo historicamente dominado por homens e homens brancos, né? A gente entende que você vai abrindo aí esses espaços, você vai inspirando outras mulheres. E aí eu gostaria de entender como você enxerga essa importância da sua presença e principalmente da contribuição que você traz para abrir esses caminhos para essas outras mulheres negras. Então, eu penso assim, não gosto de usar a frase assim, tá vendo? Eu consegui, todo mundo consegue. Porque isso é uma mentira. Né? Eu consegui quando? Com 52 anos? A outra está com 30, está com 40, enquanto uma mulher branca, um homem branco, está com 30 anos, às vezes com cargo igual o meu ou acima.
Então, eu não gosto de falar isso, eu gosto de dizer que é possível, mas que a gente acaba fazendo muitos sacrifícios às vezes, né? A ideia é sempre desbravar, é sempre mostrar que é possível, mas que não existe a falácia da meritocracia, de que se eu conseguir, todo mundo consegue. Né? A gente sabe que não é assim, infelizmente. A gente vê muitas mulheres pretas morrendo todos os dias por coisas banais. Não só por feminicídio, mas também por pneumonia. Você vê mulher preta morrendo por pneumonia hoje em dia, ainda. Né? Que é uma doença tratável. E aí você não pode dizer que está todo mundo no mesmo lugar, que todo mundo está indo no mesmo lugar. Então eu sempre gosto de dizer, eu me sinto lisonjeada, obviamente, de ser considerada uma inspiração, uma referência, né? De ter esse ativismo. E eu sempre falo que a gente tem que usar o ativismo não como revolta, mas como forma de melhorar. Porque se a gente ficar só no embate, no confronto e na revolta, a gente acaba ficando no mesmo lugar, que é o que o racismo quer que faz com a gente e quer que a gente fique. Né? O racismo quer nos colocar no lugar de subalternidade, quando na verdade a gente tem todo o direito de ocupar o espaço que a gente quiser. Entendeu? Então eu penso sempre assim, eu consegui com muito sacrifício, mas não contando a falácia de que é igual para todo mundo, porque a gente não sai do mesmo ponto. Né? A gente, cada um sabe. Para eu me formar, eu levei 10 anos para me formar na faculdade. E eu só me formei porque era uma faculdade pública, porque se fosse uma faculdade particular, eu não teria ficado 10 anos pagando faculdade, já teria desistido. Né? Então, assim, e foi porque, como eu falei no começo, minha mãe lavou muito banheiro para que eu pudesse chegar aqui, porque ela nunca deixou eu ir trabalhar numa casa de família, embora muitas vezes as pessoas falavam, tem tanta casa de família precisando de gente para trabalhar, porque é o lugar que querem colocar a gente. E não estou desmerecendo em hipótese nenhuma a profissão de diarista, porque é uma profissão e é um trabalho que nos ajuda no nosso dia a dia. E a gente sabe disso e tem que, inclusive, valorizar. Mas a gente pode estar onde a gente quiser e não era esse lugar que eu queria ocupar. E aí eu sempre gosto de falar sobre isso para que as pessoas entendam que esse trabalho vem de luta e até porque senão acaba acontecendo um comodismo. Hoje em dia a gente escuta, eu escuto e tenho certeza que vocês também escutam, mulheres falando que é frescura falar sobre feminismo, por conta do resultado que a gente tem hoje. Mas se a gente não continuar essa luta, daqui a pouco a gente vai voltar para o ponto zero. A gente vai ter que começar a lutar lá do primeiro degrau. E não é essa a ideia. A ideia é que a gente, cada dia, fale sobre isso, lute mais, mas que as coisas vão melhorando. Perfeito, Patrícia. Para a gente finalizar, né, eu vou aqui mais uma vez reafirmar que em novembro, no dia 25 de novembro de 2025, 1 milhão de mulheres negras estarão marchando em Brasília, rumo à segunda marcha das mulheres negras, quando a primeira marcha aconteceu em 2015, né, e reuniu ali cerca de 100 mil mulheres. Agora a gente aumentou e muito essa meta, né, e estamos mobilizando o Brasil inteiro para que 1 milhão de mulheres estejam lá, marchando por reparação e bem viver, né, por tudo isso que a Patrícia já explicou aqui para a gente, mas também por muito mais, por toda a nossa história de violência, né, a gente quer reparação, a gente quer bem viver, a gente quer dizer para o mundo inteiro qual é o modelo político de país que a gente quer, e que esse país, esse projeto político de bem viver, ele só pode acontecer se for pelas mãos das mulheres negras, não tem outra saída. E, assim, nesse sentido, Patrícia, eu gostaria que você respondesse por que as mulheres negras devem marchar, devem estar em Brasília, devem se mobilizar para gritar, para ecoar essa voz por reparação e bem viver. Então, nós precisamos nos unir. Né? Essa luta, como eu falei, tem que ser uma luta de quilombo. E, plagiando aí Dandara e outras que nos antecederam, as mulheres, como você falou, é que vão mudar essa regra. Né? Somos nós, mulheres pretas, que vamos mudar a regra do jogo, mas a gente precisa estar unida. Então, estar em marcha é mostrar o quê? A nossa força. Quem vai vir contra nós? Nós estamos aqui. Nós somos 1 milhão de mulheres pretas
e as mulheres pretas são as que estão na casa das madames, tomando conta dos filhos dela, são as que estão no chão de fábrica, trabalhando com os donos das fábricas e com os outros funcionários. Então, a gente tem força e força política também para mudar essa sociedade, para tirar a gente desse lugar e, consequentemente, tirar toda a sociedade dessa linha. Né? Então, assim, a gente precisa se mobilizar, a gente precisa estar junto, a gente precisa lutar junto e aquilombada para que uma dê força para a outra e que a gente consiga cada vez mais evoluir e chegar num degrau acima, chegar num ponto melhor, chegar numa sociedade mais justa, né? Menos preconceituosa, menos sexista, porque a gente ainda sofre muito sexismo e a mulher preta sofre duplamente. Né? A gente que faz a Biomi, em especial nesse projeto desses episódios em que a gente trará, né, traz as mulheres negras no campo da ciência para falar um pouquinho sobre como que é ocupar esses espaços, os desafios, mas também as conquistas de estar nesses espaços. A gente tem acompanhado o seu trabalho, a sua trajetória de vida nos inspira demais, por isso a gente gostaria muito de agradecer, contar com a sua presença aqui. A gente sabe que você tem uma vida bem, bem ocupada, mas tirou esse tempinho para estar aqui falando um pouquinho com a gente, com as nossas telespectadoras e ouvintes também, contando um pouquinho das suas experiências, os desafios, as conquistas desse campo que para a gente é essencial, né? A gente acredita também que divulgar essas narrativas dessas mulheres negras e mostrar que nós podemos ocupar todos os espaços que a gente quiser, porque nós temos capacidade para isso, também é uma maneira da gente fortalecer a nossa luta e também incentivar outras pessoas, outras mulheres negras a ocuparem os espaços que elas quiserem. Então, por isso, a gente gostaria muito de agradecer a você por estar aqui conosco. Eu que agradeço, né? Me sinto muito feliz em poder compartilhar a minha história, né? E poder contar a minha história para as outras pessoas e elas verem que a nossa história é muito parecida, né? A gente tem uma história de sofrimento, mas também em algum momento a gente consegue algumas vitórias e isso é muito importante, né? Eu sempre brinco e digo assim, eu não peço nada para ninguém, nunca pedi. Nunca pedi. Às vezes em que eu apareci, por exemplo, em rede de televisão, em matérias e reportagens, foram coisas que aconteceram pela jornada que foi sendo traçada, né? E eu acho que é importante a gente falar isso, porque a gente mostra exatamente o que você falou, a nossa força, a nossa capacidade de ocupar o espaço que a gente quiser ocupar. É muito importante a gente entender isso, né, e se apoderar disso. Né? O meu estudo, eu digo que é um estudo de finanças decoloniais, vem exatamente desse ponto, de vamos nos apoderar dessas finanças, desse aprendizado, para que a gente diga para o dinheiro quem é que manda. E quem manda somos nós. E vamos chegar muito longe. Então, muito obrigada pelo convite. Foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, Patrícia. Gente, o Pod Pretas Paraíba fica por aqui. Aproveitem para seguir as nossas redes sociais. No Instagram e no YouTube é @abiomipb. No Facebook é facebook.com/abiomi.pb e no nosso site abiomipb.com. Até o próximo episódio. Pretas na Rede e a Revolução.